Olá, meu nome é Carolina e hoje nós vamos falar um pouco sobre os seres vivos e sobre célula. A célula é a unidade estrutural mínima que todos os seres vivos apresentam. Veja, um conjunto de célula forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas formam um indivíduo. Então, se eu voltar um indivíduo na sua unidade mínima, eu vou encontrar, então, uma célula. Todos os seres vivos são constituídos de células e eles estão abrigados em 5 reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias e das cianobactérias, o reino protista, dos protozoários e de todas as outras algas que não são as cianobactérias, o reino Fungi, dos fungos, o reino Plantae, das plantas e o reino Animalia, dos animais. Muito bem, dentro de todos esses 5 reinos, eu tenho indivíduos que vão apresentar especializações diferenciadas, conforme a complexidade em que eles vão atingir, conforme o alto grau de especialização das células. Então, se eu conseguir entender como funciona uma célula, eu consigo entender como que eles se dividem, como eles se organizam nessa complexidade das suas estruturas. Muito bem, todos os seres vivos, então, são caracterizados por células. E essas células podem ser de 2 tipos. Células procariontes, que são células muito simplificadas, em que elas vão apresentar ausência de carioteca ou de núcleo, ou seja, o material genético, o DNA, ele vai ficar disperso, esparramado dentro do citoplasma dessa célula. Se acontecer uma lesão entre a membrana plasmática e a parede celular, então fica mais fácil dele perder esse material genético. Isso é muito diferente das células do tipo eucarionte, porque essas células apresentam uma região que abriga o material genético, que é a carioteca, que é o núcleo. Então, se acontecer uma pequena lesão dessa membrana plasmática, eu vou ter menor chance de perder esse material genético e essas células, então, conseguem reconstituir a sua membrana. Essa célula eucarionte a gente encontra tanto nos indivíduos que são animais, como nos indivíduos vegetais, também são células do tipo eucarionte. Muito bem, a célula ela é composta de 3 grandes partes. A membrana plasmática, a região do citoplasma, onde abriga todas as organelas, e mais a região nuclear, onde a gente encontra o material genético. Esse material genético ele é importante e responsável pelas características hereditárias dos indivíduos. Então, eu consigo transmitir essa hereditariedade através do núcleo. Isso também não acontece de uma maneira espontânea. Eu preciso de um processo de divisão para poder originar novas células. Esse processo pode ser do tipo mitose, o que acontece nas nossas células somáticas, e também através da meiose, quando a gente fala em processos de divisão para a formação de óvulos e espermatozoides. Além disso, além das células que caracterizam os seres vivos, nós temos um conjunto de outros elementos e atividades que também caracterizam os seres vivos. Então, são as células, é a realização de um ciclo vital. O que seria o ciclo vital? É todo indivíduo que nasce, cresce, reproduz e morre. Então, os indivíduos que têm essa habilidade, essa capacidade de fazer isso, eles estão classificados como seres vivos. Vamos nos lembrar dos vírus. Eles são indivíduos que não conseguem completar o ciclo vital sozinhos. Eles são parasitas, obrigatoriamente, porque eles vão precisar entrar em outra célula para completar o ciclo da sua reprodução. Além disso, eles são acelulares, por isso que eles não estão em nenhum dos reinos em que a gente conhece e que eu acabei de relatar para vocês. Além disso, nós temos processos de reatividade, ou seja, processos em que os indivíduos vão manifestar situações em relação aos estímulos do meio ambiente. E, além disso, existem nas células os fenômenos de metabolismo, que são 2 processos. O metabolismo por catabolismo e por anabolismo. O que seriam os 2? O catabolismo
é todo o processo metabólico celular em que a célula faz quebra de substâncias, liberando energia. E o anabolismo é quando ele sintetiza substâncias sem que ocorra a promoção, a liberação de energia. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido na nossa aula e nós vamos ter outros encontros. Até lá!